Ô pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael Buco, estou aqui no nosso stand do Telesíntese na FutureCon, conversando com a Zaima Milazzo, né? Ela é a diretora de produtos e tecnologia da Algar. Zaima, tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Muito bacana o evento como um todo. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a presença e eu queria falar com você sobre inteligência artificial. A Algar tem investido e tem trabalhado bastante com inteligência artificial já há alguns anos, diga-se de passagem, né? Pelo menos eu já dei notícias aí no passado a respeito da Algar, bastante tempo atrás. Mas vocês têm um programa hoje de adoção de inteligência artificial dentro da empresa. Conta pra gente o que é esse programa, como é que ele funciona. Excelente, sim. Temos um programa de adoção, como você próprio disse, já há algum tempo, aproximadamente 2 anos, e ele começou com um planejamento muito bem feito e detalhado. Nesse planejamento nós definimos em que esferas nós iríamos atuar na companhia e definindo inclusive os indicadores chaves que mostrariam o sucesso do nosso programa. Então, hoje o nosso programa ele atua primeiro em eficiência, óbvio, eu acho que é a forma mais simples de entender que a IA aplicada na companhia faz com que ela fique mais competitiva, que ela automatize processos que eventualmente são feitos manualmente, ou seja, eliminando desperdícios da companhia e focando a companhia naquilo que é mais importante, que é atender o cliente. Então a gente definiu em eficiência indicadores importantes para mostrar que a gente está movimentando a empresa para ficar com mais eficiência. Depois a gente definiu uma outra atuação da IA voltada para a experiência do cliente, aí a gente implementando inteligência artificial generativa para fazer com que o nosso cliente seja melhor atendido e, consequentemente, o indicador-chave dessa etapa é o NPS. A gente quer ter o reconhecimento do cliente, né, no Net Promoter Score, e ver esse indicador melhorando à medida que a gente implementa a tecnologia. E, por último, e não menos importante, atuando também em trazer mais receitas para a companhia. Então, a gente também criou um portfólio de inteligência artificial para o nosso cliente, além de estar aplicando inteligência artificial para fazer com que a nossa força de vendas consiga converter melhor os negócios, entender melhor os nossos clientes. Então, a gente definiu muito bem onde aplicar a inteligência artificial. E depois, dentro desse plano, a gente também definiu como. E a gente também trabalha em 3 esferas. A primeira esfera é de tecnologia, escolha do ferramental. Então, a gente avaliou bastante parceiros de tecnologia, nós testamos inúmeras ferramentas e definimos o nosso parque tecnológico. E isso começa não só na aplicação da IA propriamente dita, mas na arquitetura como um todo, porque a gente precisa preparar a arquitetura de dados da companhia para daí trazer os casos de uso de IA. Então a gente escolheu esse parque tecnológico e esse parque tecnológico está em constante evolução, não pode ser estanque. Fica onde esse parque tecnológico? A maior parte dele fica na nuvem, né? Assim, são parceiros que nós elegemos, mas praticamente todas as soluções são soluções em nuvem. E também é um aprendizado para a companhia, né? Usar cada vez mais soluções que são em nuvem, no modelo SaaS, para tirar a complexidade de ter coisas na nossa infraestrutura própria. Mas a Algar tem plena confiança na inteligência artificial. Sim. Vocês passaram a base de dados, tem base de dados que vocês ainda não trabalham com a IA generativa, porque ainda precisa de mais desenvolvimento de segurança, talvez? Segurança é um tema essencial, então fez parte também do nosso desenvolvimento do nosso programa, entender melhor esses riscos. Então a gente escreveu uma política e regras normativas de uso da inteligência artificial. Tem algumas aplicações que são bloqueadas na nossa empresa, porque a gente sabe que se a gente estiver usando essas aplicações, a gente está expondo dados sensíveis da companhia, dos nossos clientes, consequentemente, com ferramentas de cibersegurança a gente bloqueia. Por isso que é importante homologar algumas aplicações. Essas aplicações que estão homologadas e que nós usamos, né, que é o nosso parque tecnológico, a gente tem plena confiança nas questões de segurança
e na privacidade das informações que nós estamos colocando Agora, na quando a gente nuvem. pensa em IA, hoje em dia, 2025, a gente pensa na generativa. Sim. E você falou que esse programa começou a ser pensado em 2023, né? Ele começou. Aí a IA generativa ali ainda estava bem incipiente, era um outro cenário. O programa ali era mais focado naquele momento na eficiência, no machine learning, em soluções de automação, coisa desse tipo. É onde a IA começa, né? Assim, a Algar, ela aplica IA já antes do programa que nós criamos de adoção de inteligência artificial. A gente iniciou a adoção da inteligência artificial tratando os dados da companhia. Um IA preditivo, analisando as informações que nós temos dos nossos clientes, identificando comportamentos, a gente faz isso usando machine learning, deep learning, e aplicando esse comportamento na nossa base de clientes e aí conseguindo ajudar a companhia numa melhor tomada de decisão. Por exemplo, o churn, a gente consegue identificar num determinado produto, uma banda larga, por exemplo, a internet fixa, né? A gente identifica o que aconteceu com aquele cliente que saiu da empresa. A gente errou com esse cliente, ele teve uma experiência ruim em qual etapa da jornada. Daí a gente consegue aplicar esse comportamento na base que está comigo e colocar por meio de um farol para a força de vendas aquele cliente que está mais próximo de cancelar conosco. O que deve ser difícil, né, Zaima, é treinar todo mundo para conseguir usar adequadamente isso daí. Perfeito. E aí como é que você faz? Porque... Então, aí eu entro nas outras duas esferas do nosso programa. Primeiro, que a gente criou um centro de excelência em automação IA. O que é esse centro de excelência? São pessoas que estão ali para identificar esses casos de uso, as oportunidades de aplicação da inteligência artificial e governar esses casos de uso. O que é isso? Identificar o retorno e apontar qual que é a melhor ferramenta para aquele caso de uso. Porque não é sempre que a gente vai usar a IA generativa. A IA generativa custa caro, né? Ainda custa muito caro. Então, eventualmente, a gente consegue resolver aquele determinado caso de uso com outro tipo de inteligência artificial, alinhado com outras tecnologias, e é esse centro de excelência que toma essas decisões. Os profissionais estão preparados para isso. Arquiteto de dados, aí a gente tem engenheiro de inteligência artificial, engenheiro de prompt, por exemplo. O uso de inteligência artificial não necessariamente diminuiu o quadro de funcionários, não é um risco. Pelo contrário, não. Não diminuiu. Mais gente por causa disso? É óbvio que contratamos esse centro de excelência, ele não existia até 2 anos atrás. Nós criamos, e aí a gente formou o time interno. Aconteceu uma coisa que hoje muito pessoas, né? Hoje a gente tem 20 pessoas nesse centro de excelência, mas ele começou com 5 pessoas. E aconteceu um negócio muito bacana também, que a gente deu oportunidade para pessoas da empresa aprender a usar. Então eles fizeram reskilling. E aí eu estou falando de gente que saiu de áreas de negócio e veio para uma área de tecnologia porque eles tiveram a oportunidade. E daí, para o restante da empresa, a gente lançou um programa de cultura, que é o AI Impulso. O que é esse programa? A gente capacitou a empresa inteira para eles entenderem o potencial da tecnologia e perder o medo. Porque a pessoa que está lá fazendo seu trabalho no dia a dia, no início ela tinha medo. Para orientar, né, também. Eu imagino que uma pessoa da administrativa não pode subir uma planilha num GPT da vida e editar ela. Assim. Por que o GPT é bloqueado na empresa? Bloqueado. A pessoa tem que entender, porque no primeiro momento ela quer usar a ferramenta. Ela precisa entender que se ela subir um contrato de cliente, então, se ela identificar uma necessidade, aí ela tem que ir atrás dos produtos que são homologados ali dentro da empresa. Ela conhecer o que a gente tem de produto homologado, ela entender o que o potencial, o que a tecnologia traz de benefício para o trabalho dela. Enxergar, não, meu trabalho pode ser melhor. Se eu analiso um contrato de cliente e eu tenho uma ferramenta para me ajudar nessa análise homologada pela empresa, que garante toda a segurança, eu consigo analisar esse contrato que eu levaria 7 dias em 4 horas. É esse tipo de descoberta que a gente faz com o programa do AI Impulso. E aí a gente faz mais do que só treinar as pessoas teoricamente, até porque é completo. Você treinar a pessoa só com a visão teórica, a gente vai na área
A gente forma times nas áreas, eu vou continuar dando o exemplo do jurídico, né? Das áreas jurídicas da empresa. Então, eles formam times multidisciplinares ali, de advogados, analistas de negócio. Eles identificam as oportunidades de implementação da tecnologia, porque a gente treina eles mais hands-on. A gente ensina como é que faz um prompt no Copilot Studio, por exemplo, que é uma das ferramentas que a gente usa. Como é que eu uso o Pipefy, que é outra ferramenta de uso de IA para automação de processos, no processo que eu cuido. Eles desenvolvem o negócio, eles mesmos, os usuários, e a gente faz batalhas de prompatom, quando é criação do robô, quando é implementação de prompt, o prompatom, quando é robô, o botatom, faz essas batalhas para a gente dar visibilidade para essas pessoas que estão querendo aprender coisas novas, a melhorar o seu trabalho. Então é um processo de aculturamento mesmo. E eu entendo que a gente não conseguiria ter tido os resultados que a gente tem até o momento, são mais de 80 agentes de IA implementado, muito resultado que a gente trouxe para a companhia, se a gente não envolver a área de negócio. A área de negócio é que tem que treinar o robô, que tem que treinar a IA e fazer curadoria das informações e dos dados para a IA conseguir ter a curacidade suficiente para a gente confiar nas respostas dela. Então é um processo que envolve a empresa inteira. Não é um processo só de tecnologia, não é um programa só de tecnologia, e sim de negócio. Entendi. Muito interessante. Parabéns pela iniciativa, Zaima. Obrigado pela presença aqui, por falar com a gente. Contar a história de vocês em IA. Eu que agradeço a oportunidade de novo. Obrigado, gente. Até a próxima.